A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. E você, leitor e leitora do Portal do Holanda. Eu sou Humberto Amorim e nós estamos chegando aqui hoje, nessa quinta-feira, para conversar sobre um assunto que tem, sem dúvida alguma, a abrangência estadual. Não adianta. Se você mora no estado do Amazonas, se você vive no estado do Amazonas, você é cliente da empresa da qual este cidadão, esta personalidade que veio aqui conversar com a gente, o Dr. Tarcísio Rosa, que é presidente da Amazonas Energia, você é cliente dessa empresa. Não tem escapatória. Então, eu quero lembrar para vocês uma coisa, que houve uma época aqui no estado do Amazonas, e essa é uma informação incontestável, que o estado do Amazonas, uma época de péssimas lembranças, o estado do Amazonas não era ligado ao sistema nacional, o sistema elétrico nacional. Nós éramos um sistema isolado, então tudo era gerado aqui, a energia era gerada aqui, tudo era aqui, não tinha dependência de ninguém. Quando batia numa e caíam todos. Esse tempo acabou. Acabou desde a instalação, né, a ligação ao sistema nacional através do Leão de Tucuruí. Isso aí isso é fato, isso é incontestável. O Dr. Tarcísio Rosa vem aqui conversar com a gente, porque nós ultimamente estivemos aqui no Amazonas. Eu estou falando principalmente para quem é de fora, porque quem é de dentro já sabe disso. Nós tivemos alguns episódios envolvendo o Leão. E nós vamos tirar essa pedra no caminho dessa entrevista de saída, tá bom? Ele tem coisas muito interessantes, fatos interessantes, revelações interessantes, que é do interesse de todos que moram no estado do Amazonas, principalmente quem mora aqui em Manaus, que é onde se concentra 53% da população do estado do Amazonas. Tá bom? Te liga nessa aí. Fica ligado. Tá bom? Aqui o assunto é eletricidade. Seja bem-vindo à Hora do H, Dr. Tarcísio. Que bom recebê-lo aqui. Muito obrigado, Humberto. Me sinto em casa aqui no Portal do Holanda, especialmente contigo, que foi meu colega de trabalho na Amazonas Energia. Então, muito orgulho. Conhece muito bem do que está falando. Dr. Tarcísio, vamos embora lá. Como é que o senhor explica para a população esses últimos episódios que nós tivemos aí, e que são episódios que incomodam, a gente reconhece isso, ninguém gosta de ficar sem eletricidade. Por que ultimamente nós tivemos aí episódios de queda do Leão que levaram ao desligamento de uma grande parte da cidade? Bem, o Leão de Tucuruí é uma linha de transmissão, a gente chama de Leão porque ele é longo e é muito grande, é 500 mil volts. Então a tomada da sua casa é 127 volts, eu estou falando de uma linha que tem 500 mil volts. A 1.500 quilômetros de distância, nós estamos conectados a Tucuruí. E Tucuruí, por sua vez, conectado ao Brasil inteiro, o Sistema Interligado Nacional. Ele passa por cima da selva? Passa por toda a extensão da floresta, na maior parte dessa extensão, acima da copa das árvores. Mas em alguns lugares tem árvores muito maiores que isso. Estamos na floresta amazônica, né? E temos, com essa extensão e essa altura, altitude das linhas, estamos expostos a descargas atmosféricas. São os raios elétricos. Os raios elétricos. A queda de árvores sobre linha, isso é curto-circuito. E o sistema de proteção desliga para proteger, senão o dano seria muito maior. Então nós vamos sim conviver com algumas circunstâncias de desligamento do Leão. Muito bem. O lado bom, nós estamos conectados com uma fonte muitas vezes maior que Manaus. Mas quando ela desliga, ele é uma entidade forte que dá um balanço ou desbalanço na carga de Manaus e pode levar a um blackout. Às vezes leva a um desligamento de parte da cidade. Em outras vezes pode desligar, como foi ontem, a cidade inteira. Bem, mas o Leão é bom ou é ruim? Muito bom. Você imagina morar numa casa sozinha e morar numa casa junto de um condomínio. Condomínio significa um ajuda o outro e todo mundo compartilha. Os problemas do condomínio são divididos por todos, mas as soluções também são para todos. O Leão, quando desarmou, em menos de uma hora já estava retornando à cidade. Se voltar ao tempo que você falou há pouco, que não éramos conectados,
nós tínhamos 540 geradores para atender Manaus. A óleo diesel, a maioria. Você tinha que religar 500 geradores para a cidade. Um por um, né? Um por um. Você imagina comandar 500 pessoas, só se for o exército, que todo mundo levanta a mão na mesma hora. É verdade. São 500 geradores que dependem de pessoas para ligar cada um. E levava mais ou menos o quê? 4, 3 horas? 4, 5, 6, no começo chegava a levar 10 horas. Nós trabalhamos naquela época, Sim, que você estava junto, é verdade. para reduzir a 4, 5 horas. Com o Leão, reduz a menos de 1 hora. Então, a resposta primeira, o Leão é muito bom. E o desligamento do Leão, é isso que a população tem que entender, é um episódio que a direção da Amazonas Energia não tem nenhum controle. Não. São as intempéries que levam a esse desligamento, é isso? Quando você põe na sua casa o disjuntor e ele desliga, é porque alguma coisa deu errado, é proteção. Quando o Leão desliga, ou foi uma descarga atmosférica de grande amplitude, e que se não desligar ele vai indo, vai distribuir onde chegar, poderia chegar dentro de Manaus, poderia chegar em equipamentos e transformadores. Se for numa rede próximo da sua casa, poderia chegar dentro da sua casa. Para isso se colocam proteções, para desligar, para proteger o sistema e proteger pessoas. Presidente, esse é então o grande motivo de nós termos um desligamento considerável em Manaus. Não existe outro hoje em dia, né? Não existe outro. Esse é porque, como é um volume de energia razoavelmente grande, é como se 10 pessoas estivessem carregando um poste e o mais fortão deles, o maior deles, tropeçasse. Ele derruba os outros. Então, esse é um risco que a gente tem. Mas é um risco que é mais vantajoso do que o outro. Então, se a gente lembrar 2010 até 2015, quando o Leão entrou em operação, quando tínhamos um evento de um desligamento, ele era muito mais demorado para se resolver. Então, o Leão é uma solução muito boa. Muito bem. E a gente apenas precisa ter paciência e entender que esses desligamentos independem da vontade, dos esforços das equipes da Amazonas Energia. Ok, a primeira parte, o Leão é operado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Como está interligado o nível Nós Brasil. estamos falando do Brasil, o então, Brasil né? está interligado O Brasil aqui. inteiro. Se eu quiser mandar energia daqui para o Rio Grande do Sul, nós estamos interligados. E se quiser receber de lá também. Então, se as usinas todas desligarem em Manaus, eu recebo do Leão. Atende a cidade inteira. Aquelas 500 máquinas que tinha antigamente, Sim. elas poderiam ser todas desligadas. Ontem, quando nós começamos, começa pelo Leão. Quem dá o comando, o Operador Nacional do Sistema. Qual é a nossa parte? Religar a parte interna. E essa a gente está atento para religar. Voltou o grande Leão, nosso pessoal corre para retornar tudo que nos compete. Presidente, sobre a questão do gás natural, procede a informação de que hoje em dia mais de 50%, 52% da capacidade energética na cidade de Manaus é graças ao gás natural? Manaus, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo não usam uma gota de óleo diesel mais. Ou é o gás 100% natural. 100% gás natural. Gás natural, uma parte de Balbina, hidrelétrica, e uma parte pelo Leão, Tucuruí. Zero diesel para essas cidades que eu falei. Nem Iranduba, nem Manacapuru, nem Figueiredo, nem Manaus. Não temos nenhum gerador a diesel aqui. Isso é uma notícia fabulosa. É fabulosa, foi transformada para gás natural. Nós temos aí 580, mais de 1.000 megawatts, quase 1.000 megawatts a gás natural. Qual é a necessidade, presidente, hoje de Manaus em termos dos watts todos e o que a fábrica produz? Quer dizer, Leão e tudo mais. Ontem nós chegamos a 1.400 e tantos megawatts De consumo. de consumo de energia. O nosso recorde foi 1.514. E isso nós estamos falando de consumo da cidade, né? Manaus, Iranduba, Manacapuru Ok. e Presidente Figueiredo. Essas cidades estão interligadas. Então, o nosso pico foi em 2018, não foi nem 19, 1.514 megawatts. Hoje, nesse momento, deve estar em 1.200, 1.300 megawatts, neste momento. E nós temos destes aí mais de 1.000 gerados aqui, a gás natural e Balbina. O restante vem do Aí Leão. o Leão está dando um reforço de 500, mais ou menos. Nesse momento, pode ser 300, 500. Se sair uma usina grande de 580 megawatts, aquela bela usina de Mauá 3, que nós trabalhamos juntos. Belíssima. Eu acompanhei, inclusive, a chegada da primeira turbina, lembra? Eu também. Então, 580 megawatts lá, se essa usina parar, a gente traz do Leão. Imagina uma usina desse tamanho parando e não tivesse o Leão. Bacana. O Leão está aí. Presidente, uma coisa que é importante nós falarmos. A empresa foi privatizada recentemente, né? O senhor acredita que a privatização está trazendo e ainda vai trazer
muito mais modernização e inovação, que em muito deve beneficiar não só o sistema, mas o fornecimento de energia para o consumo dos clientes de Manaus, de Iranduba, de todos esses municípios que o senhor citou. Olha, eu já fui privatizado há 20 anos, quando o Eletrosul vendeu uma parte. Essa empresa só cresceu, chama-se hoje Engie Brasil. É a maior empresa privada de energia do Brasil, de geração de energia. Nós fomos privatizados no dia 11 de abril do ano passado, portanto quase há 1 ano e meio. E a privatização se mostra muito eficaz. Vamos pegar o interior do estado. 87 localidades, entre municípios e localidades, tem uma usina nova, privada. Zerada. Zerada, do zero. Você conheceu Parintins, conheceu outros lugares, são usinas e tal. 87 localidades com usina nova. Destas, 70 já estão operando. Outras estão ficando prontas ao longo desse tempo. Então, o interior... Outras, quando você diz outras, o quê? Mais 20? Mais localidades, mais 17 localidades mais 17. estão em testes ou em construção para atender. Então, isso é privado. Cada localidade do interior com uma usina nova, do zero. Isso é evolução. Foi feito no ano passado. Tá? Contratados pela Amazonas Energia, produtores independentes constroem sua usina e entregam energia para nós. Nosso papel Quer dizer, vocês compram dos produtores independentes. compra energia e vende para cada cliente. Onde tem um cliente, você falou no início, no Amazonas, é cliente nosso. Energia no estado inteiro é cliente nosso. Bem, para dentro de Manaus, uma subestação nova aqui, chamada Subestação Centro, na Djalma Batista, moderna. Aquela é nova, ela é totalmente nova. Ela não existia, há pouco tempo, né? Não, ela foi feita, está terminando agora, está em fase final. Ela atende ali Djalma Batista, a Constantino Nery, aquela região chapada, vários lugares. Moderna, ultramoderna, num espaço confinado, parece um prédio administrativo, mas é uma subestação que tem ali dentro. Você não vê nada daquela parte externa, ali tem uma bela subestação. Manaus, na sua opinião, ainda necessita ou pede para, até mesmo como plano B, alguma outra grande subestação? Nós estamos sempre fazendo, estamos construindo no Distrito, estamos construindo no João Paulo, estamos fazendo várias obras que ficaram represadas justamente por falta de recursos. A privatização, o que ela traz? Agilidade, menor preço, você pode negociar melhor, e velocidade, então, e qualidade. Esse é o objetivo. Inclusive, para agir, né? Velocidade para agir, você tinha muitas amarras, não é que não tenha. A empresa é uma empresa privada, é privada, mas regulada. É uma concessão de um serviço regulado pela Agência Nacional de Energia. Mas posso lhe dizer também com relação ao serviço, nunca esteve tão bom. A gente reclama, quando falta energia, até eu reclamo, sou o primeiro a ligar para a empresa. Claro. Ligo para a empresa, está faltando energia aqui em casa. Uma vez o senhor me disse que quando falta energia, a gente volta direto para a caverna. Isso é mesmo, né? Volta para a caverna, não funciona mais nada. O celular dura pouco tempo. As torres de transmissão do celular também ficam. Você fica sem internet, fica tudo muito rápido sem. Eu sou o primeiro a ligar, porque onde eu moro tem muito mais gente que precisa também de energia. E muitas pessoas me ligam. Faltou energia, vamos agir. Esse é o nosso papel. Posso assegurar, os nossos índices de qualidade melhoraram sempre. E estão melhorando sempre. As equipes têm sido mais treinadas agora? As equipes têm respondido com muito mais eficiência, presidente? Nunca tivemos tantas equipes como temos hoje. Nunca tivemos tantas equipes. Em nenhum momento dessa história. O Estado cresceu, os municípios do interior cresceram. A demanda cresceu? A demanda cresceu. Essas usinas do interior, Humberto, elas todas, sem exceção, foram colocadas com mais do dobro da necessidade daquele local. Então, se você pega Coari, tem uma usina lá de 40 megawatts a gás natural, que lá tem o gás, 40 megawatts, que é quase o triplo do que precisa hoje. Ou seja, Coari pode crescer. O discurso nosso, e tu acompanhou algumas vezes lá na Federação de Indústrias, diz assim, que ninguém deixe de instalar sua indústria, seu comércio, por falta de energia. Se você quer instalar uma indústria em Manaus, não se preocupe com o fornecimento de energia. Não se preocupe. Esse era o discurso. Você tem que... Eu fico satisfeito que voltei depois para cá e esse discurso está sendo cumprido desde lá. Sim. Se ele tem a licença ambiental, o financiamento e tudo, que não diga que não colocou por falta de energia. Isso ele não pode usar. Para encerrar, presidente, infelizmente o nosso tempo é tão limitado, eu gostaria de saber o seguinte, tem algo sobre o fornecimento de energia aqui em Manaus que sempre me incomodou, isso como cidadão, sempre me incomodou. É a questão dos números dizerem para mim que Manaus é uma das capitais no Brasil onde mais se desvia energia. Quer dizer, é a capital dos gatos, para colocar assim de uma forma mais popular, a capital dos gatos, não sei se ainda é, a capital dos gatos no Brasil. Continua havendo muito desvio de energia e isso é combatido, presidente? Infelizmente, esse recorde é nosso.
Continua? Continua. Quando você fala do gato, a primeira entrevista que eu dei em Manaus, lá em 2010, a repórter perguntou, e os gatos? Eu fiquei meio sem entender o que era. O que eram os gatos, né? O que eram os gatos? Hoje eu sei bem e a gente está combatendo e muito. Eu quero até alertar a sociedade. Não é um problema da Amazonas Energia. Não é um problema meu, que estou como diretor da empresa. É problema seu, Humberto. É problema dos nossos colegas aqui e é problema dos nossos clientes e a sociedade. Você paga pela qualidade quando você reclama, tem razão de reclamar. Tem um gato do seu lado, puxando energia sem ser planejado, sem pagar sua conta, trazendo oscilações, desligando aquela região, às vezes, porque é gato. Você não pode se contentar com isso, você está pagando mais caro. Quer fazer um trabalho bom, politicamente correto, e politicamente correto com os políticos? Vamos fazer uma campanha de redução de gastos, isso é bom para todo mundo. Eu vou dar um exemplo aqui. Pega um estado do sul que tem perdas de 2,1. 2,1. E nós temos uma perda de 37. 2,1 de gato. 37% da energia gerada é desviada? Aqui em Manaus. Em Manaus? Manaus e o estado. O estado é aproximadamente Meu Deus igual. do céu. 37. Você pega o Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, por aí, é da ordem de 2%. Agora o negócio é denunciar, né? Tem que Denunciar o vizinho com gato. Tem que denunciar. Nós temos muitas equipes na rua, há reclamações, porque estamos cortando, mas uma coisa é certa. Passamos a pandemia sem cortar ninguém. Por não ter pago. Agora o gato... Mais de 100 dias, né? Mais de 100 dias. O gato é inadmissível. O gato não é protegido por lei. Não é, claro. Só o felino. Em lugar nenhum do mundo. O de 4 patas é protegido por lei. O gato de energia não. É verdade. O gato não é protegido por lei, não. Eu me lembro que uma vez você me disse um negócio interessante, Humberto. O único gato que a gente não persegue aqui em Manaus é o gato Félix, lá no desenho animado. Então, esse aí não tem problema. Não, mas me diga uma coisa. Quando nós cortamos, me permita, quando o pessoal, cortaram em plena pandemia, não por atraso de pagamento nenhuma residência. Cortaram por gatos, né? Por gato, desvio. Às vezes o morador diz que não sabe ou não viu, mas era um gato que tinha lá. Pode ter certeza. Me diga uma coisa, para terminar, em poucas palavras. Político ou candidato a político que critica a Amazonas Energia ganha voto? Se dá voto? A empresa vive e melhora com as críticas. As críticas construtivas são bem-vindas sempre. Eu sou total ouvidor. Você pode criticar a hora que quiser. A crítica infundada, aquela que diz que está tudo ruim, que está tudo péssimo, não vale nada para nós. E quando alguém diz que está tudo péssimo, não tem fundamento. Dê fundamento, porque cortaram a energia do fulano que pagou a conta. Traz a conta. Erros acontecem, Humberto. Nós temos 1.050.000 faturas por mês. Grave esse número. 1.050.000. São emitidas, 1 milhão? Emitidas todo mês, tá? Para quem é cliente. Quem tem gato não tem fatura. Não tem fatura. Não tem gato, não tem fatura. Quando aparece alguém na televisão, no jornal, protesto, queima pneu, pede o número da conta dele. Demonstra aí tua conta. Pede só o número da conta que eu próprio vou lá mandar resolver imediatamente. Presidente Tarcísio. Então, a reclamação, ela é boa, é salutar e nos ajuda. Mas a crítica barata, a crítica, está tudo ruim, está tudo horrível, não vale, não serve nada, não elege ninguém. E digo mais, candidato que pensar que vai se eleger falando mal de energia, não ganha voto. O povo é inteligente, o povo não aceita mais esse comentário vazio. Vá para o interior, vá para o interior. Aliás, nós tivemos uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica, de todos os distribuidores do Brasil. Tem uma campeã nacional e tem na região norte. Entre 7 distribuidores, nós já chegamos ao belo segundo lugar. Não estou contente, não. Nós queremos o primeiro. Nós fomos o segundo. Presidente Tarcísio Rosa, em nome de todos nós que fazemos o Portal do Holanda, muito obrigado pela entrevista. E que bom que o senhor é um mensageiro de boas notícias para a população de Manaus. Estamos sempre trabalhando muito, trabalhando para melhorar, não paramos, queremos qualidade. Precisamos da sociedade conosco. Não é um problema da Amazonas Energia. A sociedade precisa combater gato para ter qualidade melhor e preço melhor. Gente, por hoje é só. Vamos, né? Ele deu muitos ingredientes para muita reflexão sobre cidadania. Até amanhã. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.